Os meus respeitosos cumprimentos para todos. Permitam-me um cumprimento especial ao amigo e conterrâneo Dr. Correia de Campos, presidente do SES. Os meus cumprimentos também ao engenheiro Braga da Cruz, assim como a todos os oradores desta conferência e a todos os participantes da mesma. Gostaria de começar por felicitar, em nome da UGT, o Conselho Económico e Social pela excelente escolha deste tema para esta conferência. Felicitar também pelo timing em que a mesma está a ser realizada e também na forma que encontraram para que a mesma se realizasse, ou seja, por videoconferência. Não temos memória de um acontecimento que num espaço de tempo tão curto tivesse provocado efeitos tão drásticos em todos os países. Esta pandemia do Covid-19 não escolheu continentes, não escolheu países, não escolheu raças, nem tampouco escolheu estratos sociais. As alterações radicais que provocou em todas as atividades humanas levam-nos a afirmar que nunca mais o nosso dia-a-dia voltará a ser como era antes. Mesmo estando todos nós empenhados em conseguir que ele volte a ser o mesmo, o melhor que iremos conseguir é que volte a ser o mais parecido com o que era. De um dia para o outro fomos obrigados a fechar as fronteiras, a limitar significativamente a livre circulação das pessoas, a encerrar as escolas, a impedir as visitas aos hospitais, lares e prisões, a cancelar atividades esportivas e culturais, tendo sido ainda adiados ou suspensos congressos, conferências, seminários e as reuniões de quase todas as organizações da nossa sociedade. O encerramento das escolas obrigou a que fossem criadas alternativas em tempo recorde para que o ano escolar terminasse com a normalidade possível. Professores, alunos e pais foram obrigados a adaptar-se de um dia para o outro a uma realidade completamente diferente, com aulas pela internet e pela televisão, sem que para isso tivesse havido tempo para a tão desejável formação nas novas ferramentas digitais. E cada um, à sua maneira e à boa maneira portuguesa, teve de desenrascar-se. A escola acabou por entrar na casa dos professores e dos alunos, expondo-os de uma forma pública, através de plataformas pouco seguras, como infelizmente se veio a verificar em várias situações. Só mesmo a grande capacidade e profissionalismo de adaptação e empenho à causa pública por parte dos professores permitiu que a solução encontrada tivesse algum sucesso, mas foi demasiado esgotante para eles e também para os alunos e para os pais. Acabou por ser um bom remendo, mas não pode ser solução para o próximo ano letivo. A grande preocupação mundial que havia com a proteção de dados pessoais foi e continua suspensa e, aparentemente, deixou para já de ser uma grande preocupação. Assistimos também à rápida implementação do teletrabalho em grande escala, nas áreas em que tal, obviamente, era possível, e foi-nos repetidamente solicitado que não saíssemos de nossas casas. De uma maneira geral, as pessoas deram uma resposta responsável a essa mesma solicitação. A UGT gostaria de realçar e de enviar um forte abraço de reconhecimento a todos os profissionais que tiveram de continuar a trabalhar diariamente para que o país não parasse, como é o caso dos profissionais de saúde, que estiveram na denominada linha da frente, mas também não podemos esquecer os bombeiros, as forças de segurança pública, os trabalhadores dos lares, das fábricas, dos transportes, dos hipermercados e de tantos outros que colocaram diariamente em risco a sua saúde e a da sua família. Neste tempo de confinamento, o país praticamente parou. Foi desolador ver as cidades e as vilas completamente desertas, sem automóveis e sem pessoas. E as poucas que se viam eram geralmente de idade avançada e de estratos sociais bastante baixos. Percebia-se que, muito provavelmente, viviam em situações de isolamento e sem um importante apoio familiar. Foi notório neste período que as pessoas acabaram por acatar com um alto sentido de responsabilidade as indicações dadas pelos responsáveis da saúde pública. E foram os jovens os mais cumpridores, dando exemplo com a sua conduta e influenciando positivamente as respectivas famílias e assim como a sociedade. As famílias e os amigos tiveram de deixar de se visitar, tendo a internet desempenhado um papel importante ao permitir que de uma forma virtual as pessoas pudessem estar próximas, principalmente em momentos especiais como nos aniversários, permitindo que mesmo à distância se continuassem a cantar os parabéns em família e entre amigos. Reconhecemos que a implementação da lei-off
permitiu atenuar a situação dramática dos trabalhadores, impedindo o maior aumento do desemprego. Mesmo assim, é bom que tenhamos a consciência de que são muitos os postos de trabalho que desapareceram e que ainda irão desaparecer. E alguns setores da atividade económica irão levar anos a recuperar das perdas sofridas. A UGT defende o reforço de meios de fiscalização do mercado de trabalho para combater as eventuais falsas layoffs, em que os trabalhadores, na realidade, continuam a trabalhar. Os dados oficiais dizem-nos que foi no interior do país que se registaram menos casos de Covid-19, tanto em valores absolutos como em termos percentuais, tendo até havido dezenas de concelhos onde não se verificou nenhum caso. Para isso, muito contribuiu o facto de ser precisamente no interior que se encontram os territórios de baixa densidade e onde são aqueles onde são quase inexistentes as grandes empresas. Estes dois fatores, que tanto têm penalizado estas regiões, acabaram por ser fatores diferenciadores pela positiva neste caso. Grande percentagem dos casos positivos de Covid-19 no interior estiveram associados a lares de terceira idade. No entanto, e felizmente apenas numa pequeníssima parte deles. Importa também referir que também é no interior que encontramos a população muito mais envelhecida. Registramos com o devido reconhecimento que os autarcas, de uma maneira geral, foram muito importantes na implementação de atitudes propedêuticas, nomeadamente quando se empenharam e apelaram a comportamentos responsáveis das populações, chegando até a pedir aos seus imigrantes para que não viessem passar a Páscoa às suas terras, pois é claramente nestas zonas que se encontra o maior índice de migração, tanto para o estrangeiro como para as grandes áreas urbanas de Portugal. Feita a análise da realidade do interior do país perante esta pandemia, importa agora perspectivar o seu futuro a curto e a médio prazo. Entendemos que é neste tempo de grandes dificuldades que se deverão implementar medidas capazes de se transformarem em grandes oportunidades. Para o interior, esta poderá ser a grande oportunidade, um momento de viragem que não pode nem deve ser desaproveitada. Será realisticamente uma espécie do tempo de agora ou nunca. Sabemos que a principal preocupação do ser humano é manter-se vivo e com saúde. Nestes tempos de Covid-19, são os territórios do interior que protagonizam esse positivo e enorme fator diferenciador. São nestas regiões que todos nos sentimos muito mais seguros e protegidos do vírus, pelo que, com toda a naturalidade, as pessoas irão olhar para o interior como uma grande e importante alternativa em termos de viagens, de férias e até de trabalho. Sendo assim, o interior deve preparar-se para dar essa resposta eficaz a estes importantes anseios. A extraordinária beleza natural e patrimonial do interior, que por si só é altamente galvanizadora e atrativa para viagens, bastante pensarmos nas magníficas paisagens do Gerês, do Douro, da Serra da Estrela e das planícies alentejanas, conjugadas com o importante e magnífico património edificado que possuímos, como atestam os inúmeros castelos, mosteiros, catedrais, palácios, pontes, aldeias, quintas e herdades. Já relativamente a férias de trabalho, é crucial que existam medidas de grande apoio a estruturantes projetos económicos na implementação de empresas na área de turismo, mas também em muitas outras, por forma a dar uma resposta eficaz e de qualidade à perspectivada procura. Os trabalhadores vão preferir trabalhar em zonas que lhe deem a reconfortante segurança em termos de saúde pública. Se forem criados os desejados postos de trabalho nestas zonas do interior, com toda a naturalidade, muitos trabalhadores irão trocar as zonas densamente povoadas por estas. Mesmo para férias, as pessoas irão procurar essencialmente zonas que não tenham grandes afluências. Desta forma ganharão uma importância acrescida o turismo de habitação, o turismo ecológico, o turismo de natureza, as praias fluviais, os percursos pedestres, entre outros. Aliás, já é bem visível e significativa a acentuada procura destes mesmos destinos. Constatamos que atualmente o interior até está razoavelmente servido de infraestruturas físicas, como são o caso de escolas, hospitais, centros de saúde, piscinas, bibliotecas, espaços esportivos. Falta o crucial e necessário é reforço dos recursos humanos.
É preciso um grande reforço de recursos humanos para que possam dar uma resposta eficaz e de qualidade às populações, muito particularmente na área da saúde, que é uma área muito sensível. Espera-se, então, das entidades competentes a criação dos meios e das medidas legislativas específicas que permitam alavancar a economia no interior, potenciando a criação de novas empresas e a deslocalização de outras, de forma a potenciar a criação de muitos postos de trabalho. Gostaria aqui de relembrar algumas medidas estruturantes que a UGT vem propondo nos últimos anos na defesa e dinamização do interior do país e realçaria, entre elas, a diminuição significativa de impostos, como o IRC, o IRS e o IMI, assim como uma grande diminuição no valor das portagens nas autoestradas do interior. A eventual deslocalização de empresas para o interior será sempre bastante mais fácil para as empresas da área das tecnologias digitais, mas é bom que tenhamos a noção que a banda larga do nosso interior não tem a mesma largura da banda larga do litoral. Espera-se, pois, o enorme esforço económico por parte das operadoras no reforço e ampliação da atual rede digital, por forma a potenciar as condições de atratividade e de fixação das empresas e das pessoas. Se concretizarem as necessárias e desejáveis opções políticas, como a implementação de fundamentais fatores de discriminação positiva, teremos finalmente um país mais homogéneo, esbatendo-se as grandes assimetrias que ainda hoje existem entre o litoral e o interior. E irá agradecer o interior, mas feitas as contas, no final, irá agradecer o país no seu todo. E se até aqui o pensamento político apontava para a impossibilidade do aumento da população no interior e já se considerava um enorme sucesso se conseguisse estancar a desertificação que se tem verificado nas últimas décadas, hoje, fruto desta pandemia na saúde pública provocada pelo Covid-19, essa possibilidade passou a ser credível, ao conjugarem-se diversos fatores alavancadores da sua concretização. Se essas grandes decisões vierem a ser tomadas pelo Poder Central, espera-se depois que as autarquias também elas estejam ao seu melhor nível, empenhando-se e facilitando a implementação dos projetos económicos a nível concelhio. A UGT sempre esteve e continuará a estar particularmente preocupada com os trabalhadores que se encontram numa situação de desemprego. Temos a perfeita consciência de que todos os indicadores apontam para um aumento significativo do aumento de desemprego, o que irá naturalmente onerar bastante os gastos da segurança social. Mas se o Estado utilizar o erário público, verbas para a criação de emprego, irá posteriormente poupá-lo através da redução do número de subsídios de desemprego a pagar. Gostaria ainda de relembrar que a UGT e os seus sindicatos colocam-se sempre do lado da solução e não do lado do problema. Exercem o sindicalismo de propositura, de negociação, pautado por atitudes responsáveis, defendendo a existência de um trabalho digno e de qualidade, pugnando pela implementação dos direitos dos trabalhadores, consignados em legislação e empenhado sempre na criação de mais e de melhor emprego. A UGT vai continuar a lutar, dentro do quadro das suas atribuições e competências, pela concretização deste enorme desafio nacional, que é ao mesmo tempo um crucial desafio económico e social. Muito obrigado.